Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa entrevista do dia. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado do Nova Trento News, trazendo muita informação para você, telespectador. Fique com a gente. A entrevista do dia está no ar. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Ô Emília, vamos lá. Eu conheço famílias, por exemplo, que o pai é gordinho, a mãe é gordinha e aí eu olho para os filhos todos gordinhos, né? Uhum. O peso, né, ou a obesidade, ela pode ser hereditária ou não? Ela pode ter um fator genético, que a gente diz, né? Só que nesses casos, já muitas vezes, né, o pai mais gordinho, a mãe mais gordinha e os filhos também, vale a pena a gente investigar se realmente não são os hábitos alimentares dentro de casa, né, que estão contribuindo para a criança, né, tão nova já ter um sobrepeso, uma obesidade como os pais, né? Uma coisa também que vale muito a pena a gente falar é que genética às vezes pode, né, dar um caminho pra gente, né, puxar um pouquinho mais pro sobrepeso, puxar um pouquinho mais pra magreza, mas também não é destino, né? Através de mudanças alimentares, por mais que eu tenha um pai mais gordinho, uma mãe mais gordinha, você não precisa necessariamente seguir esse caminho, né? Muitas vezes a genética não é destino, com hábitos alimentares a gente consegue mudar esse perfil, né? Agora, Emília, pessoas muitas vezes dizem, uma pessoa gordinha, por exemplo, é uma pessoa saudável. Nem sempre, né? Nem sempre. Hoje em dia a gente sabe que a questão do ser um pouquinho gordinho, estar com sobrepeso, ou até mesmo ali no primeiro nível de obesidade, a gente tem um excesso de gordura, né? E o que a gordura faz no nosso corpo? Na verdade, a gordura, ela é inflamatória, né? Ela tem presente nela citocinas inflamatórias, né? Que ela acaba soltando no nosso corpo, como eu já falei da questão da gordura visceral, né? O excesso de gordura é a mesma coisa, às vezes ele pode acabar dificultando alguns processos do corpo, né? Algumas atividades dele, acaba mexendo no hormônio, acaba mexendo no bem-estar da pessoa, né? Então essa questão do gordinho saudável, ela é bem questionável, tá? Às vezes começa com algo silencioso, algo pequeno, mas se justamente não remediar, não mudar os hábitos alimentares, a longo prazo, essa questão pequena pode ser um pouquinho maior e pode vir a se tornar uma doença crônica, onde vai incomodar um pouquinho mais, né? O paciente vai ter que ter um cuidado maior pro resto da vida, daí basicamente. Emília, você falou que a pessoa ela vai adquirindo peso com o tempo, né? Ou seja, ninguém vai dormir magro e acorda gordo, ou vai dormir gordo e acorda magro. Sim. Você pediu que a pessoa, todo mundo conhece seu corpo, e uma das formas ele vê se ele está engordando e emagrecendo na hora que ele coloca a calça. Isso. Tem coisa errada. Agora, uma coisa que eu não entendo, Emília, é como é que a pessoa sabe que ela está engordando, que ela está emagrecendo, mas principalmente aumentando de peso, e ela chega num estágio, muitas vezes, que só uma cirurgia para resolver, às vezes, né? O que acontece? As pessoas não notam que estão engordando? Assim, às vezes, eu acredito muito que às vezes na correria do dia a dia, a pessoa, ela pode até notar, mas não dá tanta importância, né? Às vezes o paciente realmente, ele relata que ele não nota que quando ele vê, né? Ele só foi no automático, foi vendo que foi crescendo, foi lá comprando roupa, mas nunca parou para refletir assim, por que eu estou engordando, o que está acontecendo, né? Em muitos casos, porque eu também trabalho com cirurgia bariátrica, né? O acompanhamento para pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Em muitos casos a gente vê hoje em dia que nem sempre a cirurgia bariátrica ela já está vindo como uma questão de estética, tá? Uma questão de peso, porque o que
que acontece? Esse paciente que começa a ganhar muito peso, ele começa a fazer uma bagunça no metabolismo dele, né? Questão de resistência à insulina, ele começa a ter muita gordura visceral, onde começa a aparecer várias doenças que atrapalham a perda de peso. Então, às vezes, daí, quando o paciente ele nota que ele ganhou muito peso e ele tenta perder através da alimentação, muitas vezes, daí, quando ele toma essa decisão, a questão da alimentação e da mudança de hábito, às vezes, ela já não é mais suficiente, né? Onde a gente acaba tendo que ter a intervenção de uma cirurgia, né? Porque outra coisa muito importante a gente aproveitar e falar, já que a gente está na Semana Mundial de Combate à Obesidade, é que a questão de você precisar de uma cirurgia bariátrica, né? Hoje em dia é muito importante a gente falar que ela não é mais uma questão de fraqueza do paciente, né? Porque ele não consegue emagrecer, então ele vai para o mais fácil. A questão da cirurgia bariátrica, ela é uma mudança para o resto da vida. O paciente que se submete, ele precisa suplementar a vitamina para o resto da vida, ele precisa visitar o médico dele todo ano para o resto da vida, nutricionista também. Então, não é uma decisão fácil, mas ela pode salvar vidas, tá? Porque assim, quando o metabolismo já está muito bagunçado, que nada responde aos estímulos, a cirurgia bariátrica, ela pode vir mudar esse quadro, tá? Cessar uma doença crônica, cessar a utilização de muitas medicações, que também, se o paciente não for submetido à cirurgia, né, dependendo do grau, ele vai ter que sempre estar aumentando a medicação e ficar com a medicação para o resto da vida, né? Então, assim, vale a pena você começar de cedo, digamos assim, preste atenção no seu corpo, nos seus hábitos alimentares, viu que o peso está subindo, não digo corre, né, para o nutricionista, mas para e analisa, o que você está fazendo, né? Você está tendo dificuldade no seu dia a dia para se alimentar melhor, a questão é tempo, a questão é não saber fazer um preparo correto dos alimentos. Aí sim, se for alguma dessas dificuldades, o nutricionista ele está aqui justamente para te ajudar nessa organização e nesse rearranjo da sua saúde daí. Para terminar, Emília, vamos lá. O que é uma alimentação saudável que pode prevenir a obesidade? Eu sempre digo para os pacientes, quando eles vêm atrás de uma mudança de hábito alimentar, que a gente tem um pilar muito interessante para começar a entender, né, dentro da questão das mudanças de hábitos alimentares, que a nossa alimentação, ela precisa ser baseada em 2 setores do supermercado, que é o açougue e o hortifruti, né? A gente precisa ter uma alimentação muito variada em raízes, em vegetais, em frutas, em saladas e em carnes, né? Carnes magras, questão do ovo também uma ótima fonte de proteína. E deixar para exceção a questão dos setores do supermercado, que são as prateleiras, né? Onde a gente vai acabar comprando alimentos industrializados, né? Não que a pessoa não possa comer, digamos assim, um macarrão ou alguma coisa desse tipo, né? Mas tentar deixar para exceção. No dia a dia, tentar basear a nossa alimentação com muitas frutas, muitos legumes, proteínas de boa qualidade, então a questão do ovo, iogurte, derivados de leite, se você não tem nenhum problema com lácteos, né? E carnes magras. Esse é o principal pilar para a gente conseguir mudar os nossos hábitos alimentares, né? Deixar de lado tudo que é industrializado. E tudo acompanhado com exercício físico? De preferência, tá, gente? O exercício físico, ele traz também não só o benefício estético, né? Mas a prática de exercício físico auxilia muito no bem-estar, na produção, na sintetização de hormônios do bem-estar, né? Que é, digamos assim, a gente sempre diz, né? A gente não pode ficar dependendo de um estímulo externo para começar, mas o exercício físico, os hormônios que ele ajuda a gente a sintetizar e produzir, eles acabam deixando como um todo mais fácil, melhor a qualidade de vida, né? Então, 2 coisas bem importantes, você começar um exercício físico e mudar os hábitos alimentares. A longo prazo, isso sozinho já vai te puxando também. Você vê o benefício daquilo e você não quer mais parar, né? E aí a gente entra no patamar que a gente diz que é uma qualidade de vida. Você não está fazendo aquilo com um tempo determinado para começar e terminar. Você está fazendo isso para conseguir manter ao longo da sua vida, dentro da sua rotina. Emília, para terminar, você atende no Centro Médico Dr. Tomás? Quando? Isso, todas as quintas-feiras, tá? Todas as quintas-feiras aqui no Centro Médico Dr. Tomás. Dia todo? O dia todo, se precisar. Eu tenho a minha agenda aberta aqui, né? Quem tem o contato aqui da clínica é só entrar em contato com as meninas e tá buscando entender um pouquinho mais sobre o meu atendimento. Também nas minhas redes sociais, tô sempre de portas abertas também para responder quem tem qualquer dúvida e quem quer entender um pouquinho melhor essa questão da qualidade de vida também. Obrigada pela sua companhia.
A entrevista do dia fica por aqui. Curta e compartilhe. E logo mais à noite, ao vivo, Hércules Marcos traz para você o Boa Noite Nova Trento. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.